Bem-vindos ao nosso projeto Revelando Oculto. Estamos na série O Ticum dos Órgãos. Essa série ela inclui todos os nossos órgãos e o Ticum para cada um deles, a correção. E eu peço já que você compartilhe os nossos vídeos, faça o seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Agradeço a cada um de vocês. Gratidão por tudo. E vamos a mais uma série do Ticum Ra Ozanai, segundo o mestre Arizal. A correção para cada órgão do corpo humano está em cada letra hebraica, está em cada verso da Torá, está em cada terrilim, em cada salmo, a cura, a limpeza das tubulações. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Olá, Shalom! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui novamente nessa série sobre o Ticum dos órgãos. Estamos numa série espetacular. Estamos trazendo todo o sentido dos nossos órgãos, os problemas e também a forma de corrigir cada um deles. Por isso eu peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe todas essas séries para que mais pessoas possam vir aprender sobre o nosso corpo e como é importante saber sobre os nossos órgãos e a forma de trazermos cada um deles para a luz. Bom, dessa vez vamos falar sobre o Ticum Rapei, segundo o Arizal. Na Kabbalah, o Yitzhak Luria, ele fala que a boca não é apenas a fala, mas que a boca é um canal de materialização da própria consciência e também da realidade estruturada. O princípio fundamental da boca opera com a saída do Ruach, do espírito articulado, e também da percepção interna, e todo o mecanismo da criação e também da destruição via linguagem. Há uma regra para o mundo espiritual, entendendo que ele se contrai diante da nossa fala. Essa realidade, ela se modifica através da nossa fala e ela se expande na realidade. A estrutura espiritual da boca é chamado de pensamento, que é a origem da fala. Então é formado um mecanismo tecnológico avançado chamado de Ribodedut. Então podemos trazer essa organização interna através dessa tecnologia chamada de Ribodedut. Somente assim podemos trazer toda a estruturação para o nosso pensamento. Temos então o Dibur, que é a fala, que é a eternalização espiritual. O Arizal, ele enfatiza a fala, que ela não só se revela o pensamento, mas ela fixa a própria realidade espiritual. Temos então o poder criativo da boca. Isso está escrito no próprio Devarim, que está relacionado a coisas, mais palavras, que é a raiz hebraica da palavra coisa em um estado vibracional. Ou seja, com a nossa fala, podemos modificar a realidade com as nossas palavras, pois a palavra é um estado de vibração. Então, falar ativa toda essa forma espiritual. Pois toda fala, ela deve ser organizada para essa realidade sutil ao nosso derredor. Mas existem os defeitos espirituais através da boca. Chamamos de Dibur Bli Da'at, que é a fala sem consciência, que é a dispersão da luz. Ou seja, uma pessoa que joga a conversa fora, uma pessoa que fala sem pensar, essa pessoa está dentro da dispersão da luz.
Uma fala sem pensamento, uma fala sem organização, é uma dispersação da luz. Lashon Hara é a linguagem destrutiva, e este mal cria uma ruptura nesse próprio sistema operacional e espiritual coletivo. O Dibur Éter, que é o excesso da fala, ele dissipa toda a energia da alma. Essa então é a perda da força espiritual chamada de Koash HaDibur, que é a fragmentação da própria realidade interna. Mas temos o Tikkun prático da boca. O Ari nos ensina essa correção. Primeiro deve haver a separação da fala com Kavaná, dizendo: separa o meu pensamento e da fala imediata. Deve haver uma pausa antes de falar. Deve-se pensar no que vai ser falado. Separo o meu pensamento da fala imediata. Você deve impedir que essa reação verbal seja automática. O Birur HaDibur é uma outra tecnologia utilizada para a correção da fala. É a filtragem das palavras. E essa correção deve ser dita com Kavaná, dizendo: seleciono palavras antes da sua saída. Você deve selecionar as palavras que vão ser ditas antes que ela saia. Quais são os critérios para essa ideia? É necessário, deve ser verdadeiro e construtivo. O Hitkashirut Ledaat é a conexão da consciência. Deve ser falado com Kavaná. A fala sai da consciência corrigida. Aqui a fala deixa de ser impulsiva. Para essa tecnologia deve haver um adoçamento chamado de Mituk HaDibur, que é o adoçamento da fala. Deve ser falado com Kavaná. A fala é suavizada em sua raiz. Qual é a função dessa correção? É remover a dureza emocional, evitar julgamentos destrutivos. Hazarat HaDibur, que é o retorno da palavra, deve ser falado com Kavaná, com intenção. Devolva a fala à sua origem de luz. Qual o motivo dessa prática? Você deve imaginar palavras dissolvendo-se em luz antes que ela saia. Todo o resumo desse tikkun da boca, você deve pausar o impulso, filtrar a intenção, integrar com o Da'at, suavizar a linguagem e elevar a origem da fala. Existe um protocolo diário completo desses 7 órgãos, que é esse sistema operacional que o Yitzhak Luria trouxe, um sistema integrado para a correção de todos esses órgãos. O Ari traz o sentido de todos esses canais sendo canais de entrada de luz, entrada de bênçãos, também saída para a destruição. A função de tudo isto é a percepção visual. Deve ser entendido com Kavaná. Vejo sem fundir o que vejo. A correção dos olhos. Observar sem absorver. Reduzir a reatividade visual. Os anim, que são os ouvidos. Existe a Kavaná, ouço sem ser governado pelo som. Filtrar ruídos e discursos. Evitar a absorção automática. A função é essa integração. Com Kavaná, tudo passa pela minha unidade da consciência. A prática, pausar entre estímulo a resposta. Reorganizar mentalmente. Lev, coração. A função é emoção. Kavaná, sinto sem ser dominado pelo meu sentimento. A prática, observar emoção antes de reação. Estabilizar todos os nossos impulsos. Assim corrigimos a emoção do coração. Yadai são as mãos. A função, com Kavaná, a ação nasce da própria consciência e não do impulso. A prática, agir após reflexão. Evitar o automatismo. Guf, sendo o corpo inteiro, com a sua função integral. A Kavaná sendo o meu corpo, um veículo de consciência retificada. A prática aqui é o alinhamento, a postura, a intenção e a ação. O fluxo dentro desse sistema operacional de correções espirituais, ele deve ser completo. Correção dos olhos. Ouvir, correção dos ouvidos. Integrar, Da'at. Sentir,
fala, agir e incorporar. O princípio fundamental do conhecimento trazido pelo nosso mestre Itzhak Luria, ele mostra sobre a queda espiritual, que ela começa quando esses sentidos governam a nossa consciência. A queda do homem é a não filtragem dos olhos, a queda do homem é a não filtragem do ouvido, e a queda do homem é a não filtragem na fala. Este é o grande problema da humanidade. Quantas e quantas pessoas não se perderam no tempo por causa da não filtragem do ouvido? Quantas e quantas pessoas não voltaram para a idolatria por não ter filtragem no ouvido, por não ter filtragem nos olhos e não ter filtragem pela boca? Muitos desses agiram pelo coração, pela emoção e não pela razão. Essa é a queda de consciência do homem. A mesma queda de Adam Harishon. Esta é a mesma queda do homem. A queda da imoralidade, a queda do homem, atraído pela imoralidade, atraído pelos desejos, pelo ego. E o que atrai todas essas energias são os nossos olhos, ouvidos e boca quando falamos. Quando corrigimos todas essas entradas, quando fazemos tikkun no guf, no nosso corpo inteiro, passamos então a utilizar essas entradas como canais de luz, canais de recepção. Então podemos transportar essa luz para outros, ensinando-os como retificar cada entrada do nosso corpo. Bom, toda essa percepção, ela deixa de ser passiva. A fala deixa de ser automática, a ação deixa de ser reativa e a realidade ela se organiza em coerência interna. Bom, devemos entender sobre essas kavanot, que vem do Ein Sof, que é um nível teórico meditativo avançado que o Arizal nos ensinou, com cada um dos órgãos do nosso corpo. Essas kavanot são avançadas. Esse é o sistema que o Itzhak Luria nos ensinou. Na nossa tradição oral, o Ein Sof não é um conceito, mas é um estado de consciência avançado, anterior à forma humana. O Ein Sof é a ausência da limitação, a perspectiva antes da diferenciação desses canais, que são olhos, ouvidos, boca, etc. O princípio central é a toda percepção humana que passa por filtros, a visão, a audição, mente, emoção, fala, ação, mas esse Ein Sof está antes de qualquer filtro, que se forme outra linguagem. A regra aqui é, não se acessa o Ein Sof com objetos, apenas com uma desidentificação. E essa forma é a função da Kavaná do Ein Sof, que é dissolver a identificação com percepção, reduzir todo esse domínio do sentido sobre a própria consciência e retornar ao ponto anterior da diferenciação. Essa Kavaná prática do Ein Sof, ela traz uma forma chamada de bitul, que é a anulação do próprio ego, da percepção humana. E assim ela desintegra. E essa observação para o observador é: não existe separação entre eu e essa percepção. Esse é o estado de dissolução da centralidade do eu observador. A remoção dessa forma. Tudo que foi visto, ouvido e falado é desformatado e as imagens deixam de ter uma identificação fixa. A técnica é corrigir todas essas entradas e assim poderemos utilizar toda essa tecnologia espiritual e resetar todo esse sistema operacional de entradas de luz. E assim poderemos utilizar todos esses canais para a absorção desse fluxo divino quando corrigimos todo esse corpo e os seus órgãos. Bom, eu fico por aqui. Obrigado por todos acompanhar toda essa série. Estaremos adentrando outros assuntos espirituais, agora de uma forma diferente, trazendo toda a explicação das aulas de sábado e domingo. Estaremos trazendo toda a explicação técnica e as correções, e os tikkun que devem ser feitos.
Agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Obrigado por estar compartilhando, curtindo as nossas aulas e conto com vocês na live após o Shabat, às 9h30, aqui no nosso projeto Revelando o Culto. Gratidão por tudo. Toda Rabá, que Hakadosh Baruch Hu abençoe a sua vida e a vida da sua família. Baruch Atah Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher Kiddushenu B'tzmotav V'tzivenu, Kol HaTorah. Amém. Amém.